Olá, descendente! Nesse vídeo eu vim te explicar como pesquisar as suas origens te dá a oportunidade de fazer escolhas que podem mudar a sua vida, como vem acontecendo comigo ao longo dos últimos 5 anos. E com pesquisar suas origens, eu não quero dizer somente descobrir o significado do seu sobrenome, mas a história dos seus antepassados. Bom, eu sei que eu sou suspeita para te dizer isso porque eu sou apaixonada por genealogia e vejo o impacto que ela tem sobre a vida das pessoas, mas eu acho que até o final desse vídeo você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas antes de mais nada, o que é genealogia ou pesquisa genealógica? Em resumo, é a ciência que estuda a relação de parentesco entre as pessoas. Quer um exemplo disso? Pesquisa genealógica é o que você precisa fazer para conseguir montar a sua árvore genealógica. Ou seja, é a pesquisa dos registros dos seus ancestrais. E existem 2 principais motivos para as pessoas me procurarem querendo fazer as suas pesquisas genealógicas, que são a curiosidade em saber de onde vieram seus antepassados e a obtenção da dupla cidadania. Mas o que eu acredito ser a coisa mais incrível no resgate das suas origens é a possibilidade de entender muito sobre você mesmo. Só quando você começa a descobrir a história daqueles que vieram antes de você, você entende o que significa entender quais são as suas origens. E com isso, você também começa a descobrir que existem padrões que a sua família tem repetido ao longo das gerações, que foram passados a você. E esses padrões ou heranças, que vão muito além de heranças materiais ou até heranças genéticas, trazem você exatamente aonde você está hoje. O que eu quero dizer com isso? A realidade que nós vivemos é uma sequência de acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Por exemplo, imagina se os seus antepassados não tivessem imigrado para o Brasil. Quem seria você se tivesse nascido em outro país? Já parou para pensar sobre isso? O que você gostaria de comer? Onde teria estudado? Qual seria a sua religião? É isso que eu quero dizer com cada escolha que eles fizeram e que depois você fez, te trouxeram aqui hoje. São essas descobertas que a pesquisa genealógica permite. Foi isso que eu tive a oportunidade de entender quando eu descobri que 3/4 dos meus trisavós têm origens italianas, todos eles da região do Vêneto, que foi a região italiana que mais imigrou para o Brasil durante a Grande Imigração. Lá, eles possuem um sotaque bem parecido com o português, são bem trabalhadores e os mais antigos levavam a criação de gado bem a sério. E como eu descobri tudo isso? Bom, deixa eu voltar um pouquinho na minha história para explicar como eu vim parar aqui. Mas para isso eu vou precisar te contar só a minha história, não a de todos os meus antepassados, cujas informações já são conhecidas por mim. Se não haja história para te contar aqui, né? Até 2017, eu trabalhei como educadora social no centro de São Paulo, com crianças em situação de vulnerabilidade social. Mas em determinado momento eu percebi que aquele lugar já não tinha muito a me oferecer no quesito crescimento pessoal e profissional. Então eu decidi mudar. Acabei indo parar na Itália para reconhecer minha dupla cidadania. Já que alguns meses antes, meu pai havia iniciado a pesquisa pelos nossos antepassados. E então, depois de descobrir meus primeiros trisavós italianos, a Catarina e o Giuseppe, uma sementinha da pesquisa genealógica foi plantada em mim. E assim, eu comecei a descobrir o que era a genealogia. Então eu decidi que eu queria me aprofundar nesse assunto. Como eu já era bacharel em Ciências Sociais, eu decidi me especializar em genealogia. Fiz um curso introdutório pelo Instituto CRIAP de Portugal. Depois, eu cursei Genealogia e Heráldica pelo Instituto Aráldico e Genealógico Italiano de Bolonha. E apesar desses cursos, sem contar os seminários e palestras que eu participei, terem me dado ótimas bases teóricas, todos foram fora do Brasil. Por isso, quando eu comecei a minha jornada de pesquisa sobre os meus antepassados descendentes de imigrantes, eu não tinha noção do que era uma pesquisa genealógica na prática no Brasil. Mas eu sabia os caminhos para chegar às respostas que eu precisava. Mas apesar disso, eu tinha algo que me movia muito, que era a vontade de descobrir as histórias, costumes e origens das pessoas que vieram antes de nós.
E hoje, depois de ter aprendido o que é necessário para fazer uma pesquisa genealógica, eu te digo que não é tão complicado quanto você imagina obter essas respostas. Basta que você saiba como e onde pesquisar. Mas quando você começa sozinho, pode parecer muito difícil e demorado. Mas sabe aquela cena famosa de Alice no País das Maravilhas, em que o gato diz para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve? É exatamente assim com uma pesquisa. Se você sair pesquisando aleatoriamente nos lugares em que acha que existe uma possibilidade de encontrar os registros ou certidões dos seus antepassados, mas sem ter uma estratégia, você vai continuar achando difícil e demorado, e sem conseguir tantos resultados. Você tem que dar um passo de cada vez, organizar a sua pesquisa e saber qual o melhor lugar para procurar o documento que você precisa. Você pode, inclusive, fazer isso da sua casa, encontrar até os documentos daqueles que viveram fora do Brasil, usando apenas um celular e um computador. O que você precisa saber para isso é que existe uma metodologia, mas é claro que você não vai, no seu primeiro dia, descobrir o nome dos seus 32 tetravós, por exemplo. Mas indo de galho em galho, ramo em ramo da sua árvore, ao longo do tempo, é isso que te espera. Mas como isso é possível? Através das certidões de cada geração da sua família. Já que em cada certidão nós encontramos as informações da geração imediatamente anterior. Ou seja, em uma certidão nós encontramos informações sobre os pais daquela pessoa e, na maioria das vezes, sobre onde você encontrará as certidões deles. Isso quer dizer que na sua certidão você encontra informações sobre os seus pais, nas dos seus pais, informações sobre os seus avós e assim por diante. E para obter certidões das pessoas ou a imagem dos registros delas, existem alguns caminhos possíveis. Os mais comuns são entrar em contato com o cartório ou com igrejas, além de fazer consultas através de sites de pesquisa como o MyHeritage e o Family Search, por exemplo. A maioria das pessoas que já fez ou já tentou fazer uma pesquisa dos seus antepassados já ouviu falar do site Family Search, que é atualmente um dos maiores bancos de registros dos nossos antepassados. Para você ter uma ideia, lá existem 4,84 bilhões de registros disponíveis para pesquisa. Ou seja, eu digo com certeza que tem informações sobre os seus antepassados ali. E se por acaso não tiver, existem grandes chances dessas informações que você procura estarem em poder de algum outro órgão, como um cartório, por exemplo. Sem contar nas fontes alternativas de pesquisa. Você sabia que é possível descobrir informações dos seus antepassados em jornais? Além das dezenas de outros sites onde você consegue encontrar informações até sobre as gerações mais distantes. E Gabi, quem que pode ter acesso a essas informações e fazer essas pesquisas? Qualquer pessoa que tenha interesse, simples assim. Esses sites são abertos e gratuitos. Além do que, sendo descendente das pessoas de quem você requerirá as certidões, você não vai ter nenhum impeditivo para fazer o pedido delas aos cartórios e às igrejas. Olha só que interessante essas árvores que eu separei para te mostrar. É uma sensação única ver sua árvore genealógica crescendo e tendo cada vez mais descobertas sobre a sua família. E conforme você for encontrando os primeiros documentos, vai ver que é super possível, um passo de cada vez, chegar às gerações mais remotas da sua árvore. Lembra que eu te falei que tem um método para tornar isso possível? Então, eu estou falando do método WOP, que consiste na organização, planejamento e execução estratégica da sua pesquisa. Isso significa que para alcançar tudo isso que eu estou te dizendo, você precisa desde o início organizar as informações que você for coletando. Não só os resultados, como o local onde você encontrou a certidão de casamento do seu bisavô, por exemplo, mas também os locais onde você está realizando a sua pesquisa. Em quais cidades, em quais paróquias você consultou. Esse é o segredo de você aumentar as suas chances de sucesso na pesquisa das gerações mais distantes. Por exemplo, eu tive uma cliente que o único indício sobre o trisavô italiano dela era que ele tinha nascido na província de Verona, segundo as informações que encontramos nas certidões brasileiras dos filhos dele e no nosso mapeamento do sobrenome dele na Itália.
Cada período que consultamos, assim como cada cidade, cada igreja, cada livro através do Family Search, além dos outros sites de consulta, foram anotados num relatório de pesquisa. Já que todos os lugares que consultamos haviam sido planejados previamente, para que a nossa pesquisa fosse realizada nos lugares mais estratégicos e que nos apresentassem a maior probabilidade de resultado. E para cada uma dessas etapas de organização, planejamento e execução estratégica, você deve colocar as informações em um local específico. Daqui a pouco eu te mostro como é que eu faço isso na ferramenta que eu entrego junto do Minhas Origens. Com isso, eu quero te dizer que fazer uma pesquisa vai muito além de olhar livros de registros. Eu já cansei de falar sobre isso. É você saber como, onde e quando fazer. Afinal, seu sucesso em encontrar informações mais distantes depende disso. Por isso, ao longo desses anos, eu fui estruturando um passo a passo para fazer uma pesquisa genealógica e com ele, qualquer pessoa tem a capacidade de resgatar as suas origens sozinha. Porque eu acredito do meu coração que cada família que descobre de onde veio tem a possibilidade de ter um aumento na qualidade de vida, seja através da união familiar, que pode surgir a partir dessas descobertas, e partilhas que você fará com os seus familiares, por que não? Seja por conta da clareza sobre a sua própria história, através dos seus ancestrais, ou até mesmo com a possibilidade de obter a dupla cidadania e morar fora, tendo os mesmos direitos que um europeu, por exemplo. Bom, então deixa eu te explicar como é que você usa essa ferramenta que eu falei. No Minhas Origens, a primeira coisa que eu te explico é como você coleta e organiza as informações de você até os seus avós e coloca tudo isso aqui. É super fácil, as informações que devem ser preenchidas já vêm indicadas, então tudo que você precisa fazer ao ter uma certidão em mãos é adicionar os detalhes na aba que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Essa daqui é uma árvore genealógica que atende de você até os seus pais, avós, bisavós, trisavós e tetravós. Então você consegue colocar muita coisa sobre os seus antepassados aqui. E o interessante é que quando você adiciona o nome de uma pessoa aqui, deixa eu dar zoom para você ver melhor. Ele automaticamente vem para essa aba de dados dos registros. Aqui nós temos basicamente 3 tabelas, e essas tabelas contêm informações sobre a geração presente, sobre a linha materna e aqui embaixo a linha paterna. Como eu preenchi lá o nome, ele já aparece automaticamente aqui, e você consegue colocar as informações específicas das certidões, da localização das certidões dos seus antepassados. Para quando você precisar obter isso, esse dado em específico, você tem muito mais facilidade, muito mais agilidade nessa informação. Mas o que eu quero te mostrar é essa aba aqui, essa parte de planejamento de ações. Essa parte é muito interessante e ela que vai te dar um norte dos locais onde você vai fazer a sua pesquisa. Ela vai te dar um planejamento, um roteiro. E o que você vai fazer? Você tem algumas opções de informações para preencher e a primeira delas é o objetivo. Aqui em objetivo você vai colocar o que você gostaria de descobrir, o que você gostaria de localizar. Então vamos supor que você gostaria de descobrir o local de nascimento da sua bisavó. Note que aqui eu coloquei certidão de batismo, não local de nascimento. Por quê? Se eu coloco o local de nascimento, eu posso pesquisar tanto uma certidão de registro civil quanto uma certidão de registro religioso. Quando eu especifico que meu objetivo é encontrar a certidão de batismo, porque vamos supor que eu tenha já a certidão de nascimento registrada em cartório, aí eu vou por caminhos diferentes. Já que aqui eu estou especificando muito mais do que se eu quisesse simplesmente descobrir o local de nascimento. Então vamos supor que eu queira encontrar o local de nascimento da minha bisavó. Certo. Então, como eu quero descobrir o local de nascimento e não encontrar nenhuma certidão ainda, eu vou colocar aqui nessa parte, nessa coluna, o máximo de informações que eu tiver que podem me levar a essa resposta. Como você já sabe, nós encontramos informações sobre as pessoas nas certidões dos seus descendentes. Ou seja, como é que eu vou descobrir o local de nascimento? Pesquisando as certidões dos filhos dessa minha bisavó, porque muito provavelmente ali eu vou ter a informação sobre onde ela nasceu. Então, quais ações eu farei para chegar no meu objetivo?
eu vou pesquisar a certidão de nascimento da minha avó, que é filha dela. Eu também posso pesquisar a certidão de casamento da minha avó, pois ali muito provavelmente a gente também encontra essa informação. Pesquisar quem foram os outros filhos. Onde é que a gente encontra isso? Provavelmente na certidão de óbito dela, caso você tenha um caminho possível. E aqui você precisa colocar a informação se você já fez essas ações. Porque por mais que a gente tenha um relatório de pesquisa aqui, onde a gente preenche detalhadamente onde você consultou, quando você entrou em contato, se foi através do Family Search, se foi através do contato com a paróquia, você precisa aqui colocar essa informação só para saber em que pé você está nessa lista de ações. Então, quando foi pesquisado ou ainda não foi pesquisado? Ainda não. Foi concluída essa pesquisa? Não, ainda não foi pesquisado. E o resultado? Positivo, negativo ou inconclusivo. Vamos supor que tenha um livro de registros onde possivelmente estaria registrada sua bisavó, no período que você imagina que ela nasceu, mas esse livro se perdeu. Nem o cartório nem a igreja possuem mais essa informação. Então, nesse caso, você colocaria que o resultado dessa ação em específica, que é encontrar a certidão de nascimento da sua avó, ele foi inconclusivo. Você consegue perceber a diferença que ter tudo isso anotado aqui pode fazer na sua pesquisa? Porque imagina lembrar tudo isso de cabeça, são muitas informações. Por isso que é super importante você ter tudo isso aqui planejado e organizado para que nas próximas gerações você tenha o registro disso tudo e consiga continuar evoluindo nas gerações e encontrando os seus antepassados mais distantes. Me diz uma coisa, me fala o nome dos seus 8 bisavós. Eu te dou alguns segundos para pensar. Caso você tenha lembrado do nome deles, teve que primeiro pensar no nome dos seus avós, para depois lembrar os respectivos bisavós. Agora imagina lembrar o nome de todas as pessoas de você até os seus trisavós, que são os pais dos seus bisavós. Estamos falando já de 62 pessoas da sua árvore genealógica. Se você lembrar o nome de todos eles, que já seria uma vitória, imagina lembrar o local onde cada um morou, onde nasceu, com quem se casou, qual a profissão, quais os nomes dos filhos e onde eles nasceram. Todas essas informações são importantes para você conseguir continuar a sua pesquisa para as próximas gerações. Nas primeiras gerações, para você encontrar os documentos dos seus pais e avós, você não vai perceber muito isso. Mas vai chegar um momento da sua pesquisa que você vai travar, porque terá uma montanha de informações, mas sem conseguir fazer uma conexão lógica de cabeça entre elas. Um exemplo disso é conseguir visualizar uma linha do tempo dos locais onde determinado ramo da sua família viveu. Quando você não encontra uma certidão, é interessante entender quais os locais onde esse núcleo familiar morou antes e depois da certidão que você procura. Assim, é possível traçar em um mapa uma rota dos possíveis lugares onde você pode encontrar mais informações. E aí que está a questão. Cada vez que você for procurar as informações sobre uma nova pessoa, você vai pegar todas as certidões delas, dos filhos, do cônjuge, dos pais, para lembrar todos esses detalhes sobre essa pessoa em específico? Meu filho, não dá. É por isso que se você já tentou fazer a sua pesquisa, você acha que é difícil e demorado. Mas a verdade é só que você ainda está fazendo ela de maneira desorganizada. No Minhas Origens tem aula explicando cada uma dessas etapas. Ou seja, tem um plano de ação do que você precisa fazer em cada fase da sua pesquisa. Se você já começou ou não o resgate pelas suas origens, o caminho que você vai percorrer é o mesmo. Você precisa entender a lógica e o caminho para conseguir aplicar tudo isso que eu estou te falando agora. Você vai partindo das suas certidões, mesmo que você não as tenha, eu explico como obtê-las, ter acesso às certidões dos seus pais, dos seus avós para os seus bisavós e assim por diante. Também vai aprender a preencher isso de maneira correta em um software de genealogia para começar. Porque uma das coisas que pode ser que você esteja fazendo errado ao colocar as informações na sua árvore genealógica é preencher
com o nome de casada das mulheres da sua árvore. Mas o correto é que você preencha com o nome de solteiro delas. E o uso desses softwares serve justamente para adicionar mais detalhes do que em uma árvore genealógica feita à mão ou no Excel, por exemplo, onde isso não é possível. Sendo assim, você consegue adicionar o nome de solteira, mas registrar também quais os sobrenomes essa pessoa adotou depois de casada. Isso vai te ajudar a ter todas as informações concentradas em um único local e tornar sua pesquisa mais prática e fácil. É por isso que eu explico aonde você vai pesquisar os registros dos seus antepassados, o que você vai fazer quando não estiver encontrando uma certidão, depois, a organizar todas essas informações que você descobriu e os lugares onde você pesquisou e quais outras fontes de pesquisa você pode usar para encontrar os documentos menos óbvios da sua família. E eu imagino que se você chegou até aqui, é porque em algum momento já teve pelo menos a curiosidade de saber de onde vieram seus antepassados, ou qual a origem do seu sobrenome, ou qual a história da sua família. E deseja resgatar as suas origens, as origens das pessoas que deram a vida a você. Mas, provavelmente, até agora, deixou isso para depois. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. A longo prazo, qual o benefício do que você tem escolhido como prioridade no seu dia a dia? Porque eu ouço muitas pessoas dizerem que não fazem suas pesquisas porque não tem tempo. Não tem tempo para quê? Porque olha só, semana passada eu estava lendo um relatório da Epony que demonstrou que em 2022 os brasileiros passam cerca de 3 horas e 47 minutos por dia nas redes sociais. Vamos supor que você passe só 30 minutos entre WhatsApp, Instagram e Facebook. Ao final da semana, já são 3 horas e 30 minutos. Se você dedicar metade disso para sua pesquisa, em poucos meses você já vai ter muitos resultados. Porque aplicando o que eu te ensino, isso é inevitável. Mas você pode estar pensando também: não tenho paciência de ficar sentado no computador, olhando folha a folha de um livro antigo de registros. Bom, em boa parte dos casos, você não vai precisar fazer isso. Já que eu te ensino que você tem várias possibilidades de lugares para encontrar um documento. E com estratégia, você vai procurar no que vai te dar menos trabalho, por óbvio. Então você poderia até pensar: eu vou contratar um genealogista para fazer essa pesquisa para mim. E eu sei que meus colegas de profissão não vão ficar felizes com o que eu vou te dizer agora. Mas não existe ninguém melhor que você para ter acesso aos detalhes da história da sua família. Seja através de fotos antigas, de diários, de documentos guardados no fundo da gaveta de algum parente e até histórias daquela sua tia-avó, que ela ainda guarda e conta para os netos. Só quem já se envolveu e descobriu parte das suas origens sabe quão gratificante é o sentimento de pertencimento quando você passa a buscar e entender tudo isso que eu estou dizendo. Porque coisas como ter o hábito de comer macarronada aos domingos, ter mais pelos pelo corpo do que a maioria das pessoas, ou até mesmo ter medo de não ter dinheiro amanhã, são heranças que provavelmente seus ancestrais te passaram. E caso você tenha se identificado particularmente com essa última, meu filho, tem uma coisa para te contar. É porque você, muito provavelmente, é descendente de imigrante que veio para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, com uma mão na frente e outra atrás, e com dinheiro emprestado, que depois ele teve que pedir reembolso para o Estado para poder pagar os custos da viagem. Anota uma coisa que eu vou te dizer. Você é quem você é por conta das suas origens. E descobrir isso não tem preço. Então eu deixo aqui o meu convite para você fazer parte da nossa comunidade de descendentes em busca das suas raízes. Por R$ 197 você tem um acesso anual ao Minhas Origens, com todo esse conteúdo passo a passo, além dos materiais complementares e ferramentas que eu disponibilizo para você ter a oportunidade de fazer essas descobertas sobre o seu passado e começar de uma vez por todas a transformação na sua história e da sua família. E não preciso nem te dizer que você pagaria pelo menos 20 vezes a mais para um profissional começar a fazer a sua pesquisa. Pensa que para cada geração e grau de complexidade seria um acréscimo no valor. Eu me despeço por aqui e torço para que a gente se veja do outro lado em busca das suas origens. Clica no botão abaixo ou no link disponível nessa página e nos vemos nas aulas. Um abraço e boas pesquisas!